Olá! Nesse vídeo vamos apresentar os conceitos relacionados a processos de software, no contexto da disciplina de Engenharia de Software da Unicamp. O que seria um processo de software? Em uma definição muito simples, um processo é uma sequência de atividades que levam à produção de software de qualidade. Então, nessa definição, a gente vai precisar pensar em quais são as principais atividades que são executadas nesse processo, quais recursos são utilizados ao longo do processo, sendo esses materiais ou humanos, quais artefatos são produzidos ao longo do processo, sejam eles intermediários, ou seja, os artefatos que são produzidos e consumidos durante o processo, e os artefatos finais, ou seja, os artefatos que são entregues ao cliente ou ao usuário final propriamente dito. É preciso a gente entender também que durante o processo existem restrições que são aplicáveis às atividades, recursos e os artefatos que são produzidos. Essas restrições podem ser, por exemplo, de tempo ou de custo, ou tecnológico. Cada atividade tem um conjunto de critérios de entrada e saída. Isso significa que para eu começar uma atividade, é necessário que eu atenda a um conjunto de critérios. Esses critérios podem ser, por exemplo, atividades anteriores que precisam ser completadas ou requisitos tecnológicos que precisam ser atingidos antes de eu começar aquela atividade. Da mesma forma, eu tenho que pensar ao final da atividade. Para garantir que eu executei aquela atividade corretamente, existem um conjunto de critérios que precisam ser atendidos. Normalmente, quando se descreve um processo, esse pode ficar muito grande e visualmente isso atrapalha o entendimento. Então, a gente normalmente quebra o processo em subprocessos e esses subprocessos são posteriormente interligados para ter a noção do processo completo. Todo processo é construído sobre um conjunto de princípios. Esses princípios governam a forma com que esse processo é executado e a forma com que ele está descrito. Quando a gente vai pensar em processo, a gente pode pensar em dois grandes grupos de atividades: as atividades ditas fundamentais e as atividades guarda-chuvas. Exemplos de atividades fundamentais seriam a especificação, ou seja, tudo que você pode utilizar para definir o software e as restrições operacionais desse software. Então, a gente pode pensar em especificação, por exemplo, quando a gente pensa numa casa, a gente pensa numa planta. Quando a gente pensa num produto que a gente quer comprar, quais são os elementos, as características que a gente olha para quando a gente quer comprar: preço, tamanho. Quando a gente pensa, por exemplo, num carro, o que desse carro, como é que a gente pode olhar para ele, por exemplo, pensando no projeto do carro, que diz, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista energético, como é que esse carro deveria funcionar. Então, no software, a gente tem algo relacionado, que são as atividades de especificação, que produzem essas descrições de como o software deveria funcionar e como ele está estruturado. Existem também, dentre as atividades fundamentais, as atividades de desenvolvimento, que incluem um projeto e a implementação do software. Então, a implementação é a atividade mais corriqueira do desenvolvimento, onde a gente já conhece algumas dessas atividades, por exemplo, a codificação, né, a programação propriamente dita, em que o aluno já é apresentado desde as disciplinas introdutórias do curso de computação. Outras atividades fundamentais são a verificação e a validação, ou seja, são atividades que capturam elementos que foram produzidos durante o processo e verificam se eles satisfazem os requisitos para os quais eles foram definidos e se eles satisfazem as necessidades dos clientes ao serem entregues para os clientes finais, no caso de um artefato final. Por fim, as atividades fundamentais contemplam a evolução, que são atividades onde o software é modificado para refletir as mudanças nos requisitos e no seu ambiente operacional também. Então, dentro de evolução, a gente vai considerar qualquer atividade que seja útil para manter e modificar aquele software para que ele consiga continuar atendendo ao propósito pelo qual ele foi definido. Paralelamente às atividades fundamentais, a gente tem as atividades de guarda-chuva, que são atividades aplicadas ao longo do projeto. A gente pode pensar como atividades de guarda-chuvas, atividades de gerenciamento, monitoramento e controle do projeto, gerenciamento de riscos, garantia da qualidade, revisões técnicas dos artefatos que são produzidos ao longo do processo, medição, gerenciamento de configuração e de reutilização. Então, todas essas atividades são exemplos de
coisas que a gente precisa executar, de atividades que a gente precisa executar enquanto a gente executa as atividades fundamentais. Então, isso já dá uma dica para a gente de que a gente não consegue executar um processo de software sozinho, ou um processo de software com um número muito reduzido de pessoas, porque a gente vai precisar executar atividades adicionais. Quando a gente pensa em um processo de software, então a gente falou até agora que, em uma definição muito simples, a gente está falando de uma sequência de atividades, né? Então a gente tem atividades clássicas que estão associadas a essas atividades fundamentais e as guarda-chuvas, que a gente normalmente sequencia elas e repete elas em ciclos para desenvolver o software que a gente precisa. Então, um exemplo que tem aqui nessa figura central a gente tem atividades de análise de requisitos, ou seja, são atividades de especificação, onde eu vou entender quais são os requisitos da minha aplicação, tá, do meu software que eu tenho que desenvolver. Posteriormente, eu vou projetar esse sistema. Então, eu tenho atividade de System Design ali. Depois eu tenho Program Design, ou seja, uma coisa é eu pensar no projeto do meu sistema como um todo. A outra coisa é eu pensar em partes específicas que eu preciso projetar. Posteriormente, a gente pode pensar na implementação, que é a codificação propriamente dita. Tá? E aí a gente tem seguido os níveis de teste, que a gente vai ver posteriormente em outras aulas do curso, e as atividades de entrega e manutenção. Depois a gente retroalimenta esse ciclo e executa as mesmas atividades para outras partes do sistema. Então, a gente pode pensar nessa sequência de atividades em um cenário muito comportado, elas aconteceriam dessa forma. Mas, na prática, essas atividades elas não acontecem tão bonitinho desse jeito. Então, ela tem uma dependência muito complexa em que a gente precisa ir e voltar várias vezes em várias dessas atividades. Então, para executar esse processo, a gente vai precisar de um conjunto de pessoas que vão precisar colaborar para que o trabalho aconteça e que o objetivo seja atingido. Tá? E toda vez que a gente executa esse processo, a gente está montando como se fosse um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele tem peças que são únicas para cada vez que eu executo esse processo. Então, a gente diz que o processo que é executado especificamente para um projeto, ele é único, né? Então, se a gente pensar que um processo é uma especificação em alto nível do que eu devo fazer durante o desenvolvimento do software, o projeto é a realização concreta desse processo, né? É a realização do dia a dia desse processo. E essa realização é única. Então, o que faz ela ser única? Bom, esse processo, quando aplicado para um projeto específico, para uma aplicação que precisa ser construída em específico, ela vai ter um fluxo geral de atividades e tarefas cuja dependência entre elas pode ser única. Ou seja, pode ser que eu tenha atividades em um projeto que eu não precise em outros. Tá? Eu posso precisar detalhar o nível de atividades, o nível de detalhamento dessas atividades, pode ser que em um projeto eu precise mais que outro. Né? Em um projeto onde eu estou desenvolvendo um software de alta complexidade, eu preciso mais de atividade de projeto e verificação, por exemplo, do que num projeto mais simples, onde eu já sei, já conheço as tecnologias, a minha equipe já é muito bem treinada, e eu não preciso de um detalhamento muito específico das atividades. Isso a gente pode pensar também, por exemplo, a quantidade de artefatos que são requeridos. Quando a gente trabalha em projetos em domínios que exigem compliance, que exigem que eu esteja aderente a um conjunto de normas e procedimentos, isso é muito comum no meio automotivo, em softwares médicos, né? A gente precisa produzir alguns artefatos que garantam que a gente seguiu um determinado processo. Então, essa quantidade varia dependendo do projeto que eu estou executando. Tá? Isso acontece também com a intensidade de atividade de guarda-chuva, ou seja, o quanto que eu preciso despender esforço em monitoramento, em gerenciamento, em medição e em revisões técnicas, por exemplo. O nível de detalhe e o rigor na descrição do processo. Isso é uma coisa que no passado era muito valorizado, o quanto eu consigo descrever do meu processo e o quanto que a minha equipe pode se basear nessa descrição para seguir o processo. Tá? Então, hoje a gente vai ver em unidades futuras que é muito mais comum a gente descrever superficialmente o processo e deixar a equipe com certa autonomia para conduzir esse processo. Tá? Então, o nível de envolvimento, por exemplo, que as partes interessadas ou os stakeholders do projeto
externos à equipe de desenvolvimento estão envolvidas pode variar, né? Existem clientes que estão muito comprometidos com o projeto e participam de todas as reuniões necessárias, encontros necessários, estão disponíveis para tirar dúvidas, esclarecer requisitos. Em outros projetos, nem tanto, né? Existe a contratação, tem-se uma noção inicial do que precisa ser desenvolvido, mas o comprometimento do cliente não é grande. Então, a frequência com que eles participam das atividades é muito menor. Um outro ponto que a gente precisa pensar é na autonomia da equipe. O quanto que a equipe responsável por desenvolver o projeto tem autonomia para tomar decisões e o quanto as decisões devem ou precisam ser realizadas de forma hierárquica, né? Por fim, a gente tem um nível em que a equipe e os papéis são descritos. A gente tem cada vez mais, na engenharia de software, no desenvolvimento de software hoje, equipes que a gente diz que são que têm perfis múltiplos, né? Ou seja, em que uma pessoa ou várias pessoas da equipe é capaz de desempenhar vários papéis. Certo? Então, isso é muito desejável hoje em dia, mas existem projetos em que as atividades são muito específicas para algumas pessoas, e em outro que os papéis variam bastante dependendo do contexto do projeto. Então, vamos pensar num processo de software como um elemento intelectual e um processo criativo, ou seja, portanto, ele é complexo. Né? A gente não pode pensar que um processo é uma receita de bolo, que um processo é um roteiro, um script, que eu posso simplesmente seguir e que vai dar tudo certo no final. Né? Ele é fortemente baseado em decisões e julgamentos de pessoas. Então, eu já mencionei nos slides anteriores que a gente precisa de pessoas para desenvolver software. Certo? Então, essas decisões e esses julgamentos, eles são complexos, porque o domínio, às vezes, não é simples da aplicação que a gente está desenvolvendo, e a gente não tem, de novo, como seguir simplesmente um roteiro rígido. Né? Cada processo, quando executado para um projeto, ele precisa ser adaptado, seja para o contexto de uma organização, de uma equipe específica, ou de um software, né? Pessoas, o tipo de software, a cultura organizacional de onde eu vou executar aquele processo. Então, a gente costuma dizer em engenharia de software que não é bala de prata, ou seja, todos os processos, métodos e técnicas que a gente usa em engenharia de software não são universais. Eles precisam ser adaptados para que a gente use da maneira mais adequada em cada equipe, em cada organização, em cada projeto. Existe uma relação muito forte entre o que a gente entende entre ser a qualidade do processo e a qualidade do produto. Ou seja, a gente pode olhar simplesmente para um produto e tentar aferir a qualidade dele. Mas se a gente não consegue entender por que aquele produto é bom ou ruim, uma das coisas que a gente pode observar é o processo que foi utilizado para produzir aquele produto. Ou seja, o nível, por exemplo, em que eu utilizo de atividades de verificação e validação, né? O nível que eu uso de atividades de gerenciamento, isso impacta diretamente na qualidade do produto. Então, existem características que podem ser importantes para o processo de acordo com cada projeto. Tá? Então, alguns processos, acredita-se que eles precisam ser muito previsíveis. Né? Entretanto, a gente está falando de processos que são executados por pessoas. Então, o nível de controle e flexibilidade, eles precisam ser equilibrados, para que a gente tenha acomodação de mudanças, por exemplo. A gente sabe que existe uma verdade, uma das poucas verdades universais no desenvolvimento de software, é que os requisitos da aplicação que a gente precisa desenvolver vão mudar. Né? O entendimento que se tem do software ao início do projeto é muito diferente do resultado final que a gente alcança. Então, ao longo do processo de desenvolvimento, existem várias mudanças que precisam ser acomodadas ao longo desse processo. Então, a confiança excessiva no processo é prejudicial, no sentido de que eu não posso jogar toda a responsabilidade do que eu estou fazendo para uma descrição de um processo, onde não necessariamente quem definiu aquele processo conhecia a realidade de um projeto em particular. Então, por isso que essas adaptações são necessárias, e a gente diz que os engenheiros de software precisam de espaço para criar. Né? Ou seja, eu preciso de alguma disciplina, eu preciso ter, em algum nível, definido o que precisa ser feito, mas eu preciso também de espaço para a criatividade.